Então, bora lá? Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos pilares do método Nova ONG, que levou a Viva Lagos, a instituição que eu criei do zero, a se tornar uma referência no nosso nicho, na nossa região, onde já atendemos milhares, mais de uma dezena de milhares de famílias, e hoje temos contratos de parceria com mais de 100 empresas. E como você vai poder usar essa mesma estratégia para a sua nova ONG no seu nicho. Opa, Alexandre da Rede Nacional de Aprendizagem, empreendedor social, mas acima de tudo, assim como você, como eu sempre gosto de falar, um apaixonado pelo terceiro setor, pelo social, pelas ONGs, e estou vindo aqui para te ajudar a cumprir a sua missão. Esse canal da Rede Nacional de Aprendizagem é um canal dedicado ao universo das ONGs, ao terceiro setor. Então, se faz sentido, se esse é o conteúdo que você procura, você achou. Então, ó, se você já é de casa, eu quero te convidar a já dar o joinha aí na confiança, que você já conhece, já sabe que eu vou deixar aqui um conteúdo de valor. E se você está caindo aqui de paraquedas, ainda está me conhecendo agora, calma, segura o dedinho aí. Eu não vou te pedir agora nada disso. Eu vou te pedir para você assistir o vídeo e se no final do vídeo você considerar que fez sentido, que gerou valor para você, aí você avalia se vale a pena se inscrever no canal para receber mais conteúdo igual a esse. Vamos lá? Então, direto e reto para o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje é sobre um dos pilares do método Nova ONG, que é o posicionamento institucional. Então, vamos lá. Primeira questão aqui que eu preciso deixar claro para você é uma questão de contexto. Diferente de quando o terceiro setor surgiu, que as obras de caridade estavam, né, normalmente voltados para o assistencialismo, para a assistência social, para as questões de sobrevivência, de subsistência, hoje o que a gente tem na realidade, no século XXI, no terceiro setor, é a pluralidade. Isso mesmo. A gente tem um leque de instituições, de tipos de áreas, de nichos, de subnichos impressionantes no terceiro setor, que vai de criança, adolescente, vulnerabilidade social, idosos, pessoas com deficiência, animais abandonados, a meio ambiente, saúde, doenças raras, pessoas com deficiência, né? Deficientes auditivos, surdos, mudos. É impressionante a quantidade de áreas que hoje o terceiro setor cobre. Dentro desse contexto, nas últimas décadas, surgiram muitas instituições. Instituições de todo tipo. Instituições que eu chamo de ONGs fake, infelizmente existe, até aquela ONG raiz, que realmente tem um vínculo com o território, né, trabalha numa relação de proximidade e realmente quer fazer diferença na vida das pessoas. Aqui eu vou abrir um parênteses na metodologia da Rede Nacional de Aprendizagem, nos valores que a gente carrega, não é sobre quantas pessoas a sua ONG vai servir, principalmente nesse início, mas é sobre cada pessoa. Vamos fazer esse alinhamento de expectativa aqui, para depois você não se frustrar e trocar os pés pelas mãos. Então, olha só, gente. Tendo clareza dessa pluralidade que a gente tem hoje no terceiro setor, você tem que estar preparado para ouvir a seguinte pergunta. Quando você for conversar com o seu círculo de ouro, mas para que mais uma ONG? Alexandre, para que mais uma ONG que vai trabalhar sobre questão da violência contra a mulher, sobre empregabilidade de adolescentes e jovens, sobre cuidar dos idosos, das pessoas com deficiência? Para que mais ONG? Já tem tanta ONG no Brasil, já tem tanta ONG na nossa cidade. E aí é muito importante você fazer essa distinção. A questão não são quantas instituições já existem. A questão fundamental é se o problema está resolvido. O problema da violência, o problema das drogas, o problema da fome, da desigualdade social, o problema do racismo, o problema da causa animal, o problema dos maus tratos, o problema do abuso. Esses problemas estão resolvidos? Ou parece que cada vez eles crescem mais? Então, a gente não precisa ficar preocupado de quantas instituições tem. A gente precisa ficar preocupado com a missão. Qual é a missão que a sua instituição vai atender? E aí, dentro desse contexto, você precisa ter clareza de que a gente vive no século XXI, num mundo cada vez mais conectado, né? O smartphone, né? O celular democratizou o acesso à internet. Então, hoje no Brasil,
praticamente todo mundo está conectado na internet, salvo exceções. A gente tem cada vez menos espaço para as instituições, os negócios de impacto que não tenham clareza disso. Porque você vive num ambiente onde as redes sociais, né, controlam a comunicação hoje, as próprias mídias tradicionais, rádio, televisão, são pautados muitas das vezes pelo que está bombando nas redes sociais. Primeiro acontece nas redes e depois é que eles vão fazer uma matéria sobre isso na televisão, na rádio, no jornal, qualquer. Jornal hoje em dia não existe mais, né? O jornal virou tudo digital. Enfim, resumo da ópera. A gente vive nesse mundo, goste você ou não. E aí a importância do posicionamento institucional combinado com uma estratégia de comunicação afetiva que você vai usar, que a gente, né, usa aqui na Rede Nacional de Aprendizagem, para poder destacar, para poder diferenciar o que tem de diferente. Cada instituição tem algo diferente uma da outra, e uma instituição é igual à outra. A gente sempre tem que estar dando luz, colocando luz naquilo que a gente acredita que seja diferente. Então, o posicionamento institucional ele vai funcionar da seguinte maneira. Sabe, quando você era criança, você brincou já com imã? Quando eu era criança, eu adorava brincar com imã. E quando você pega dois ímãs, presta atenção, de um lado eles se atraem. Se você virar do outro lado, eles se afastam. Já fez esse teste? Eu imagino que sim. O que eu quero trazer com essa analogia? No posicionamento institucional, vai direcionar as suas ações e as suas ações vão pautar a sua comunicação usando as redes sociais, é que vai trazer clareza do para quê, do porquê que essa ONG tem que existir, tem que funcionar. Entendeu? Então, gente, pega a visão com relação a isso. Vou pegar o meu caso aqui, Viva Lagos, instituição que eu criei do zero. Lá no início, quando eu comecei no terceiro setor, vou pegar a minha história. Quando eu comecei no terceiro setor, antes de eu criar a Viva Lagos, eu comecei com outra instituição, chama, né, Viva Rio. Fiquei 15 anos nessa instituição. O que o Viva Rio trabalhava com o quê? A instituição muito antiga, muito grande, trabalhava com tudo saúde, educação, desenvolvimento comunitário, microcrédito produtivo orientado, até time de futebol. É verdade. O Pérolas Negras, de refugiados do Haiti, da Síria do Brasil. Aí, o que acontece? Um dos maiores desafios do Viva Rio naquela época era se posicionar, era as pessoas entenderem o que o Viva Rio faz. E aí a gente vem para Viva Lagos, foi a instituição que eu criei depois que eu saí do Viva Rio. A gente entendeu, eu entendi, que não precisava a gente ter a maior instituição, a gente precisava a gente ter a melhor instituição. E o primeiro passo para isso é ter foco. Transformação social demanda tempo. Para você construir reputação da sua instituição, o posicionamento institucional claro, etc, 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 você precisa de tempo. Tempo para você mudar a vida das pessoas e para as pessoas perceberem isso e reconhecerem a sua instituição por isso. Então, lá atrás, a gente tomou uma decisão. Qual a decisão? A Viva Lagos vai atuar na vertical do trabalho. Por quê? Porque eu acredito que o trabalho dignifica e dá autonomia às pessoas. É isso que eu defendo aqui. O melhor projeto social que existe é o trabalho, é a renda. A pessoa não depender de caridade. Então, lá atrás, a gente tomou essa decisão, focar numa missão. E aí a gente usa hoje a nossa principal ferramenta. Durante muitos anos era só isso, o Programa Jovem Aprendiz. Você já ouviu falar? Por que o Programa Jovem Aprendiz, Alexandre? Porque eu entendi que, através do Programa Jovem Aprendiz, permitiria que a gente cumprisse essa missão. Porque eu acredito que a gente precisa tirar os nossos adolescentes e jovens das ruas, das praças, dos becos, da criminalidade, das drogas, da violência, da prostituição e trazer eles para a luz, para a qualificação profissional, para o emprego, para o trabalho, para a renda, para uma vida digna. Afinal de contas, eles representam o futuro do nosso país, não é verdade? Então, o que eu fiz aqui com você? Fiz 3 elementos dessa técnica, desse pilar do método Nova ONG, que é o posicionamento institucional. Porque quando você define o posicionamento institucional, aí vem a história do imã. Vamos fechar a história do imã. Você atrai aquelas pessoas que se conectam com a sua missão e você afasta quem não tem interesse nisso. E está tudo bem. Se você vai trabalhar com pessoas autistas, você vai atrair um determinado nicho da sociedade que vive esse desafio. Às vezes, famílias que têm um filho, têm um parente que é autista. Então, você vai atrair aquelas pessoas
que estão vivendo esse desafio, que precisam de apoio, precisam de ajuda, precisam de clareza, precisam de direcionamento, de orientação. E você vai afastar aquelas pessoas que não têm interesse. E aí vai a causa animal, idosos, etc, etc, meio ambiente, por aí vai. Aí o céu é o limite. Posicionamento institucional, ele funciona como esse mecanismo de atrair quem é o seu apoiador ideal, que são as pessoas que você quer estar perto de você, que você quer trazer para perto e vai afastar quem não tem interesse naquele assunto. E está tudo bem. Então, como é que você faz isso na prática? Com comunicação, né? Com estratégia de comunicação e marketing. Aqui no Clube das ONGs da Rede Nacional de Aprendizagem, a gente tem um pilar, que é o da comunicação e marketing, a gente chama de teoria do Chacrinha, em homenagem ao velho guerreiro. E o Chacrinha falava assim: quem não se comunica, se trumbica. E hoje você tem nas suas mãos, ou melhor, na palma das suas mãos, uma ferramenta que vai fazer isso para você com muita facilidade. Agora, vamos lá, gente. O posicionamento institucional é você definir uma causa. Só que, para mim, causa é mais raso. Eu queria trazer um conceito mais profundo, mais visceral. Então, a ideia aqui, no nossa metodologia, é você definir a sua bandeira social. E essa também, essa analogia, é para você ter aquela bandeira que você vai defender com os dentes. Você vai estar abraçado na sua bandeira. Você vai defender as suas cores, né? É um tipo de tema, de assunto, de problema social que você vai botar num ponto mais alto da sua cidade para todo mundo ficar sabendo que você defende essa causa, você defende uma solução para esse problema. No meu caso aqui, eu acabei de falar, a questão da inclusão de adolescentes e jovens no mundo do trabalho. Como é que a gente faz isso? Falei aqui em alguns segundos, não sei se você percebeu. E o que que eu fiz aqui? Eu defendi a nossa bandeira social através da nossa narrativa institucional. Eu acredito que os adolescentes e jovens têm que sair das ruas, das praças, dos becos, da criminalidade e vir para a luz, né? Para o trabalho, para o emprego, para a renda, para uma vida digna. Aqui eu estou construindo uma narrativa. Por quê? Porque quando eu dou clareza para as pessoas sobre a nossa bandeira social, sobre a nossa missão, fica mais claro para as pessoas defenderem junto com a gente. Faz sentido para você? Então vem ajudar a gente a tirar os adolescentes e jovens da criminalidade. Vem me ajudar a trazer esses jovens para uma vida digna. E aí, como é que a gente faz isso? Aí, você está entendendo? Aí a coisa vai se desenvolvendo. Aí tem outros pilares da Rede Nacional de Aprendizagem do Método Nova Uni. Tá bom? Então, gente, um dos pilares que é base do nosso método é do posicionamento institucional. O outro é da reputação. Se você começa uma nova ONG agora usando a nossa metodologia, são esses dois focos principais. É isso. Existe uma série de técnicas, de estratégias para você estar trazendo posicionamento institucional, dando clareza do para que a sua instituição existe e, ao mesmo tempo, você vai estar construindo a reputação. Presta atenção. Você definiu a sua causa social, a sua bandeira social, aí você vai vir para a construção da narrativa. A partir daí, você quer conhecer. O que é conhecer? Quais são os atores públicos, privados, institucionais que existem atuando nessa mesma área? No meu caso, por exemplo, trabalhando com jovem aprendiz. Quem são as empresas que têm que cumprir cota? Quem são as secretarias, órgãos públicos, Ministério Público, Ministério do Trabalho, que atuam nessa área? Quem são as instituições que também trabalham com jovem aprendiz? Você quer conhecer, você vai mapear os atores. Por quê? Porque depois você quer ser conhecido. Eu quero fazer parte do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, CMDCA. Por quê? Porque é estratégico para mim. Então, eu vou começar a participar das reuniões que são públicas. Vai ter um evento na associação comercial. Eu vou lá. Eu vou fazer um monte de cartãozinho, posso fazer um panfleto e vou chegar lá e vou estar distribuindo para as pessoas e me apresentando na hora do cafezinho, antes de começar, depois de terminar, só me colocando. E o mais interessante, o melhor, é quando você defende uma causa, você não vai falar de você, você vai falar da sua instituição e da causa que ela defende. Então fica muito mais leve. Eu sou Alexandre da Viva Lagos, a gente trabalha com o programa Jovem Aprendiz. A nossa missão é tirar adolescentes e jovens do crime, das drogas e trazer eles para o mundo do trabalho, para o emprego, para uma vida digna. Então, se você quer se desenvolver no terceiro setor e no método Nova ONG, fica o convite para você conhecer o Clube das ONGs, a comunidade de apaixonados do social que a Rede Nacional de Aprendizagem criou para poder você estar irmanado com outras pessoas, assim como você e eu, que quer estar nessa caminhada para criar uma ONG mais leve. Leve para tocar, só faz sentido montar uma ONG se for leve para tocar e realizador. Segundo, uma ONG que seja moderna. Moderna no sentido de enxuta
e eficiente. E uma ONG sustentável. Você tem que ter estratégia, método, para isso não virar um problema. Então é isso aí, gente. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu!